Imigrante, como eu consegui largar as profissões de imigrante, as profissões de limpeza, de carpintaria, de construção, de delivery, de pintura, para trabalhar hoje de casa, imigrante. Quero conversar com vocês, a gente já está um tempinho longe do YouTube, eu sei disso, tem mais de um ano sem produzir vídeo realmente. Eu estava colocando muito short aqui, mas vídeo propriamente, a gente já está há mais de um ano, imigrante. Eu quero explicar para vocês o que aconteceu, tenho bons motivos para isso. E eu quero ajudar vocês a fazer essa transição de carreira. Por quê? Era uma dúvida que eu tinha muito forte e conforme a gente vai conversando e conhecendo as pessoas também têm esse mesmo problema. Como é que eu posso largar as profissões de imigrante que pagam muito bem, que as pessoas são boas profissionais trabalhando, mas que eu não gosto. Muita gente vem do Brasil para cá com diploma de faculdade, de pós-graduação, de mestrado, doutorado, mas quando chega aqui, por diversos fatores, não consegue trabalhar nessas áreas. E eu descobri uma nova carreira, eu consegui fazer essa transição, então eu quero, imigrante, poder falar para você como tudo isso aconteceu. Conforme vocês sabem, a gente chegou aqui em final de julho de 2017 e eu fui pegar a minha autorização de trabalho no final de 2019. Para vocês terem ideia, imigrante, final de 2018. Aí eu montei a minha empresa, uma empresa de limpeza comercial. Paga-se muito bem na limpeza comercial. Eu posso até falar para vocês que a limpeza comercial, ela paga mais e trabalha-se menos do que da limpeza de casa. E para vocês terem uma ideia, eu tô raciocinando aqui porque eu não quero perder a cronologia, tá? Eu não quero perder o timeline certinho para poder explicar para vocês. Quando foi aí? A pandemia começou em 2020, março de 2020. Quando foi dezembro de 2020, nós com a nossa empresa de limpeza, nós já tínhamos faturado 6 dígitos. No primeiro ano da pandemia, nós faturamos 6 dígitos, imigrantes. Para milhões de pessoas a pandemia foi muito ruim, mas para mim especificamente, que trabalhava com limpeza, colocando produtos de limpeza para proteger ainda mais maçanetas e portas, pontos de contato das pessoas, que naquela época dizia que se você encostasse em certos lugares você poderia pegar aquele problema que teve. Eu simplesmente ganhei dinheiro com aquilo, então para mim foi muito bom. E aí nós acabamos fazendo 6 dígitos naquele ano. E aí foi 20, 21, 22 e até hoje estamos assim. Mas eu ainda estava na minha cabeça com aquele negócio, eu vim do Brasil, eu tenho bons skills de gestão, fiz administração, fiz um MBA em gestão, fiz um MBA em gestão de petróleo, eu quero fazer alguma coisa mais parecida com isso. Pessoal, nada contra quem trabalha nas profissões de imigrante, mas era o meu dilema, e conforme eu ia conversando com as pessoas, era o dilema de outras pessoas também. Eu quero fazer outra coisa, esse trabalho é legal, me dá uma boa grana, mas não é isso, eu não sei se eu quero morrer a vida toda fazendo isso. E esse era o meu dilema. Até que isso foi deixa eu me lembrar aqui, isso foi, se eu não me engano, setembro de 21. Nós tínhamos na conta da empresa $7.000 e papo de 7 dias depois, 10 dias depois, a gente tinha apenas $70 na conta. Eu fui falar com a minha esposa, que quem trabalha comigo, eu falei, cadê o dinheiro? O que a gente fez? A empresa comprou alguma coisa importante? Porque em 10 dias, em 7 dias, eu nunca vi isso. E ela, assim como eu, não sabe o que aconteceu com o dinheiro. Então, eu falei na mesma hora, caramba, preciso procurar alguém para poder ajudar a controlar o meu dinheiro, porque, pelo que eu estou entendendo, eu mesmo não sei controlar o dinheiro, eu mesmo não sei controlar
o meu fluxo de caixa. E não sei se vocês têm esses dados, a maior parte das empresas quebram exatamente por conta de fluxo de caixa. E esse era um problema que eu tive. Deixa o carro passar aqui. Esse era um problema que eu tive e eu não queria quebrar a minha empresa, que estava me pagando muito bem por conta desse mesmo problema. Eu fui procurar um profissional de finanças. Eu tive sorte que eu joguei no Google assim: profissional de finanças brasileiro próximo de mim. Em 2 semanas à frente eu vi que ia ter uma reunião de brasileiros em Massachusetts. Eu acho que foi em Peabody, parece. Ia ter uma reunião lá. Eu mesmo sem entender, mas eu sabia que teria um profissional de finanças lá, eu fui. E aí eu participei da palestra e eu entendi que eu precisava contratar o serviço daquele cara. Fizemos o que na época deu-se o nome de funil financeiro, que é aquela história de verificar todas as suas contas, meio que fazer uma devassa nas contas e acertar tudo. O que você não está usando, corta. O que é importante para você, a gente mantém. Funil financeiro é isso. E aí eu acabei conhecendo naquela palestra também produtos, preste atenção nisso, imigrante, produtos que te possibilitam você se aposentar nos Estados Unidos em dólares americanos. Ah, mas eu me aposentei e não quero mais ficar nos Estados Unidos, vou embora para o Brasil. A aposentadoria é sua, você faz se quiser. Vai para os Estados Unidos, fica aqui nos Estados Unidos, vai para o Brasil, vai para o Canadá, você faz o que você quiser, imigrante. E o que eu fiz? Eu contratei o profissional para fazer o funil financeiro, para colocar minhas finanças em ordem, e comprei um desses produtos. E aí, conforme foi passando o tempo, menos de 1 ano, 6 meses depois, eu acompanhava pelo aplicativo como o dinheiro ia crescendo, o que ia acontecendo com a minha conta, e eu gostei muito. E eu falei assim para esse profissional: eu já tinha Social Work Permit nessa época, lembre-se. E eu falei para esse profissional: cara, como é que eu faço para trabalhar com vocês? Cara, o trabalho de vocês parece ser tão legal, pô, vocês me ajudaram. Eu imagino que eu, conhecendo pouco do trabalho, também consigo ajudar um monte de gente. Cara, como é que eu faço isso? E ele me explicou como fazer. Você faz um curso de 40 horas, você faz um teste, e sendo aprovado no teste, você dá entrada na sua licença estadual e você já pode começar na carreira de consultoria financeira aqui nos Estados Unidos. E foi isso que eu fiz. Só que a prova era bem difícil. Eu reprovei na prova 3 vezes. Fui passar na prova na 5ª vez. Eu reprovei na prova 4 vezes. Mas deu certo. 1 ano depois eu peguei a minha licença e começamos a trabalhar. Mas eu ainda tinha a minha empresa de limpeza. Minha empresa de limpeza nunca parou. Mas eu estava meio pensante porque, poxa, o problema, não sei se vocês estão percebendo, ó, tem muita neve aqui onde eu tô. Tá vendo? Tem muita neve. O problema da limpeza comercial é exatamente o inverno. O inverno neva e para você limpar um galpão como esse aqui, por exemplo, você demora mais do que dias normais, porque a neve é difícil de tirar muitas das vezes. E eu tava naquela de que dias que tem snowstorm, tempestade de neve, você tem que ir, você tem que enfrentar. E não é legal dirigir em tempestade de neve, muitos acidentes na rua, a esposa ficava preocupada, enfim. Então eu queria largar isso para poder trabalhar numa coisa que fosse mais parecida com o que eu estava acostumado. E a carreira que eu tinha gostado. E simplesmente, com o passar do tempo, a gente foi pivotando, a gente foi trocando a carreira da empresa de limpeza para a empresa de consultoria financeira. O que a gente fazia? A gente ajudava brasileiros a poder se preparar para o futuro, se aposentando, fazendo um seguro de vida e fazendo um plano de faculdade para os seus filhos. Isso tudo a gente fazia com part-time, como trabalho de meio período. Quando o meu trabalho de meio período passou a me dar tanto dinheiro
como meu full-time job, como meu trabalho de dia todo. Aí eu larguei meu trabalho do dia todo da empresa de limpeza e fui me dedicar full-time ao meu trabalho que antes era part-time. Meu trabalho que antes era trabalho de meio período. Isso ajudou muito, mas eu tive que esperar eu alcançar a mesma quantidade de dinheiro que eu fazia no trabalho grande para o trabalho menor. E hoje a gente se dedica 100% do tempo a poder ajudar pessoas que, assim como a gente, não sabiam que tinha essa possibilidade de poder se aposentar, de ter um seguro de vida, de você poder pagar a faculdade do seu filho quando ele chegar à idade de faculdade. Você já pensou o quão importante é isso, imigrante? E outra, o melhor de todos, não preciso ficar enfrentando neve. Isso é a melhor coisa, imigrante. A gente consegue fazer dinheiro, bem mais dinheiro do que na limpeza, que já é um trabalho que paga-se muito bem. Nada contra a limpeza, financeiramente falando, paga-se muito bem mesmo. Mas eu meio que não me encaixava. Eu sempre achei que a limpeza para mim fosse uma coisa passageira. Eu vou ficar fazendo isso aqui, mas quando eu achar outra coisa eu vou largar. E foi assim que fez. E foi assim que aconteceu. E isso aconteceu antes da gente pegar até mesmo o nosso green card. Porque para você tirar essa licença, você precisa de um work permit ou uma autorização de trabalho. Eu já tinha, porque eu era estudante lá em Boston, então eu consegui através do meu visto de estudante. Tirei a minha licença, mas ainda trabalhava na limpeza e depois na consultoria. E depois que chegou o nosso green card, a gente trabalhava full time na consultoria financeira, ajudando pessoas a literalmente a gente dar uma luz no final do túnel para aquele imigrante ali. Olha, se alguma coisa aconteceu com você, se no caso de alguma doença, invalidez, acidente de trabalho, você não precisa ficar fazendo vaquinha na internet para pedir dinheiro. Se alguém da sua família faleceu, você não vai fazer vaquinha na internet para pedir dinheiro para mandar o corpo para o Brasil. Isso não existe. Qualquer plano que você faça de 30, de 50 dólares mês, você consegue pagar todos os custos para isso. Não somente disso, mas custo de doenças, invalidez, acidente de trabalho, qualquer coisa que você faça, você consegue pagando bem pequeno, você consegue proteger você e a sua família. Então, isso aí eu pensei o seguinte, caramba, isso foi muito importante para mim, eu ganho dinheiro com isso, sou muito bem remunerado, não pelos clientes, mas pela seguradora, quem faz o seguro dessas pessoas, eu sou muito bem pago por isso, e eu consigo ajudar pessoas aqui conforme eu fui ajudado um dia. Então o nosso trabalho faz total sentido. E depois eu cheguei num ponto que eu vou falar com vocês mais no outro vídeo, onde eu cheguei a ajudar pessoas a se profissionalizarem. A literalmente, a sua licença vira o seu CNPJ, aqui no nome de iNumber, e como você se profissionaliza nisso, como você transforma o seu iNumber num business escalável, contratando pessoas, construindo marca, construindo branding, expandindo o seu negócio para outros lugares. Então, eu quero falar para vocês que essa carreira de consultoria financeira é simplesmente maravilhosa. Ela abre um mundo de possibilidades e eu quero falar com você que, assim como eu e assim como outras pessoas, também tinham essa dúvida. O que eu vou fazer nos Estados Unidos? Eu estou no país mais poderoso do mundo. Eu estou no país mais rico do mundo. Eu não quero ficar a vida toda trabalhando nesse trabalho que eu trabalho. Então eu quero fazer alguma outra coisa. Se você também tinha essa mesma dúvida, esse mesmo questionamento, clica aqui embaixo. Vamos deixar um link aqui para você. Clica aqui e a gente vai te ajudar. Vamos ver se a gente consegue te ajudar para que você também, óbvio, você precisa morar aqui nos Estados Unidos e você precisa ter pelo menos o Social Work Permit. Tá bom? Então, imigrante, era isso que eu queria falar com vocês. Estamos de volta no YouTube. Estamos de volta agora de green card,
de uma carreira diferente, ainda morando no mesmo lugar, ainda de momento, mas temos novidades aí, mas com estrutura completamente diferente, com uma vida que já era boa, muito melhor. Então eu quero passar exatamente essa jornada do Herói para vocês. Imigrante, acompanhe a gente, que a gente está só começando. Tamo junto.